gente, tudo bem? Mais um episódio do podcast Desfazendo Nós, um podcast do Grupo de Estudos Gênero, Violência e Sexualidade da URGS, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e com o apoio do SEJUD, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai conversar sobre representatividade na advocacia e na magistratura, né, Valdete? É isso aí. E aí eu vou começar falando de algo que eu ouvi numa aula que eu assisti agora há pouco tempo e que eu achei bastante interessante porque era algo que a gente já tinha conversado, que eu penso há bastante tempo, mas aí a gente ouve uma autora falando sobre isso e pensa, puxa, é exatamente assim. Era uma aula da autora argentina Rita Segato em que ela dizia as profissões são masculinas. Tá, mas não é aquela coisa óbvia, né, de que, como a Federici mostra no livro Caliban e a Bruxa, as mulheres foram destituídas dos seus saberes e foram impedidas de estudar e, portanto, praticar determinadas profissões por muito tempo. A gente sabe que esse processo aconteceu, especialmente na área da medicina, né, que as mulheres aqui dominavam, ervas abortivas, ervas medicinais, o parto, o cuidado dos doentes, dos idosos, eram técnicas predominantemente femininas. As mulheres foram retiradas, esses saberes foram retirados dessas mulheres, esses saberes foram institucionalizados através das faculdades de medicina e as mulheres foram impedidas de cursar a medicina por muito tempo. Nesse sentido, assim como no direito, né, para falar da faculdade, das profissões que nós vamos abordar mais nesse episódio de hoje, que é a advocacia e a magistratura, também as mulheres por muito tempo foram impedidas de cursá-las. Mas o que a autora estava referindo é um outro aspecto. É o quanto hoje, mesmo depois de décadas de nós já termos as mulheres cursando essas faculdades e exercendo essas profissões continuam sendo profissões masculinizantes, no sentido de que se espera de quem as realiza uma performance masculina, desde aquela perspectiva que divide o masculino e o feminino entre razão e emoção, que atribui às mulheres, isso é algo cultural, né, gente? Nós já falamos disso aqui em outros episódios, atribui às mulheres a questão da sensibilidade, do afeto, e aos homens a racionalidade, a frieza, a competência, a eficiência. Então essas são profissões em que se espera que os corpos que a exerçam atuem como homens, digamos numa perspectiva mais comum. E aí a autora discutia justamente o quanto mulheres que ocupam esses espaços acabam masculinizando as suas atitudes para poderem ocupar esses espaços. E, portanto, o quanto o movimento político de representatividade deve ser de que corpos femininos e feminilizados ocupem esses espaços, mas também de que haja uma discussão profunda e, portanto, uma alteração também profunda em como esses espaços e essas profissões são exercidas. Porque se elas continuarem sendo exercidas dessa perspectiva masculinizante, mesmo que nós tenhamos mulheres no cargo de juíza, de advogadas, de procuradoras, nós continuaremos tendo performance predominantemente masculina, com tudo o que daí decorre, né, Lu? E com toda a violência que isso significa para as mulheres ou corpos feminilizados que conseguem chegar nesses espaços. Então a nossa proposta de hoje é que a gente consiga conversar um pouco sobre como essa masculinização da advocacia e da magistratura acaba incidindo sobre as pessoas que exercem essas profissões e a forma como o sistema de justiça acaba respondendo às demandas, porque, afinal de contas, o sistema de justiça, no fundo, é formado pelas pessoas e acaba sendo o que as pessoas que ocupam esses espaços fazem dele. Tem várias formas da gente discutir, eu acho, essa questão da ocupação, né, da representação, da representatividade das mulheres e das pessoas negras na advocacia e na magistratura. Eu vou deixar para vocês aqui link de 2 artigos que eu escrevi exatamente sobre isso, né? Porque eu entendo que quando a gente discute paridade de gênero, paridade racial, equidade de gênero, a gente está discutindo uma movimentação, eu chamo a movimentação das cadeiras, né? Quando eu discuto paridade, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero um número de pessoas, um número de mulheres e um número de pessoas negras que sentem nas cadeiras onde hoje estão homens brancos. É disso que se trata. E por isso que é uma discussão tão difícil de ser feita, né?
Que alguém tem que levantar, né? Exato, alguém vai ter que sair daquele lugar onde está para poder abrir espaço para uma mulher, uma pessoa negra chegar. E não é uma, né? E aí vamos falar. Então, por isso que eu digo, tem várias nuances esse assunto. Começando pela questão específica da representação mesma, né? Nesses 2 artigos que eu fiz uma pesquisa, Valdete, tanto na advocacia quanto na magistratura, quando o esforço para chegar no lugar, na atuação da advocacia ou na magistratura, ou passar no concurso, quando esse esforço depende única e exclusivamente da pessoa, da mulher, da pessoa negra, a possibilidade dela alcançar esse lugar é maior. Mas não num sentido de meritocracia, eu estou dizendo, não há bloqueios para uma mulher passar no concurso de magistrada porque ela é mulher. Quando esse reconhecimento depende do outro, como, por exemplo, essa magistrada ir para um tribunal ou ir para a representação de uma associação, aí o número de mulheres e pessoas negras diminui muito. É o mesmo que acontece na advocacia. Para me formar, tanto é que as mulheres são o maior número de advogadas, né? E as mulheres hoje são um número maior de concludentes de educação superior. Para mim advogar, ok, depende, né, do esforço, não há impedimentos, eu vou conseguir o meu registro na OAB, não tem problema, ninguém vai dizer, olha, tu é mulher, ninguém vai boicotar isso. Agora, para fazer parte das associações que representam a advocacia, que é onde exige o reconhecimento do outro, dos pares, aí a coisa fica muito restrita. Então, essa é a primeira questão. As discriminações e as exclusões, elas vêm quando a mulher ou a pessoa negra vão representar a categoria. E é bastante emblemático isso, né? Então, são pessoas que são maioria, muitas vezes, as magistradas e as advogadas, mas, ao mesmo tempo, elas não são tidas como figuras passíveis de representar a própria categoria. Então, assim, aí existe uma violência nisso. A segunda questão é que, quando elas são chamadas a representar, existem essa dupla ação. A primeira delas é o que a gente chama de tokenismo, ou seja, tu tem lá uma representação de 10 homens e uma mulher. Ou tu tem uma representação de 10 pessoas brancas e uma pessoa negra. E aí essa pessoa negra não consegue, e essa mulher não conseguem nunca disputar o poder das pautas, o poder das decisões. Então a gente colocou lá uma mulher para dizer que nós somos a favor da diversidade. Então ela é um token, né? Ela é um totem, na verdade, que não vai repercutir efetivamente. E a segunda questão que eu acho bastante importante é essa que a Valdete fala, a masculinização das mulheres que estão em cargos de poder. Existe no meio corporativo, o meio corporativo é super fértil e criativo em criar figuras de linguagem para explicar por que as mulheres são responsáveis pela sua própria discriminação, né? Tipo teto de vidro, piso pegajoso, é sempre a mulher que acaba sendo responsável. E dentre essas figuras de linguagem tem a tal da abelha rainha. E essa figura de linguagem é o seguinte, quando a mulher chega num cargo de poder dentro da empresa e tal, ela se masculiniza, ela vai tratar as mulheres, principalmente as mulheres, pior do que o chefe homem. Então, é muito comum esse discurso dentro da empresa, eu prefiro chefe homem, porque quando é chefe mulher, ela é pior. Por que isso acontece? Primeiro porque ela só consegue chegar nesse posto porque ela se comporta como um homem. Ela faz de conta, ela paga que ela tem dupla jornada, que ela paga isso, ela se coloca totalmente à disposição do trabalho, tal como os homens podem fazer e as mulheres não conseguem fazer. Então ela já chega nesse lugar como se ela pudesse se comportar na vida como um homem, com todos os privilégios, vantagens que esse homem tem em torno dele. E aí lá ela só vai conseguir se manter se ela efetivamente cumprir esse trabalho a partir dessa perspectiva masculina. Isso dentro do meio corporativo, eu acho absolutamente, assim, a gente consegue explicar isso.
O que eu fico um pouco incomodada, Valdete, é quando isso acontece no meio associativo, né? Então, assim, a mulher que chega nesse cargo importante e raro, né? Porque na advocacia a gente tem pouquíssimas mulheres no Brasil que hoje são presidentes de seccionais, né? Para quem não sabe, de OAB regional, né? E a gente, na representação das associações da advocacia trabalhista, a gente tem um número muito pequeno, assim, a gente tem 7 ou 8 mulheres na história da Associação Brasileira, e aqui no Rio Grande do Sul também, pouquíssimas mulheres. Atualmente a gente tem uma mulher na presidência da GETRO e uma mulher na presidência da ABRAT. E eu espero, sinceramente, que essas mulheres que estão nesses lugares, elas tentem manter, de certa forma, a paridade nas atividades, né? Porque uma outra coisa que é muito característica da advocacia e é muito perceptível é que a gente disputa a paridade nos eventos. Porque os eventos de formação, seminários, congressos, são os que reúnem o maior número de jovens, de pessoas jovens da advocacia. E é aí que tu tá conseguindo te comunicar com quem tá surgindo no mercado para tentar mudar um pouco a posição das pessoas. E o que a gente tem percebido é que a gente passou por um período onde a paridade de gênero, por exemplo, era respeitada. A gente tinha mesas com mulheres e homens no mesmo número, mas isso no último ano se foi. Assim, a gente vê mesas completamente masculinas, né? Muitas dessas mesas organizadas e tal por pessoas que a gente chama do nosso campo, que a gente sempre considerou parcerias, né, do movimento. E voltando, a gente tem um episódio que vocês vão ver sobre linguagem e é super importante as pessoas ouvirem uma voz que não seja uma voz masculina. E é importante que as pessoas que estudam direito e as profissionais mais jovens consigam perceber que as mulheres da advocacia, as professoras de direito, as mulheres que atuam nas pautas da advocacia não falam só sobre gênero e sobre discriminação, né? É importante que os congressos de processo, de hermenêutica, também chamem mulheres. E aí, conforme a gente vai entrando em Valdete, algumas áreas, constitucional, filosofia do direito, sociologia do direito, próprio direito do trabalho, a gente tem faculdades do Brasil respeitadíssimas que não tem nenhuma professora, né? A gente tem grandes juristas na USP, por exemplo, pessoas que a gente adora e ama, mas a USP não tem nenhuma professora no pós-graduação mulher. Especificamente do trabalho. Do trabalho, né? Então, esse som saindo, esse ensinamento saindo de uma mulher significaria bastante para que essas jovens advogadas possam entender que elas também podem produzir, né, tese e questionamento e reivindicação e etc. Então a gente tem esse duplo problema, assim, quando depende de mim, assim, eu vou lá, faço minha faculdade, me formo, consigo meu registro, mas daí para eu conseguir representar, daí para eu conseguir estar numa mesa de congresso, aí a coisa fica mais complicada. E é isso, né? Só pra gente não ter mal entendido, assim, é uma coisa que a gente concorda, que a gente falou em outros episódios também. Não é que a gente, assim, quem quer consegue por mérito próprio cursar uma faculdade, ter o registro. As pessoas negras têm muito mais dificuldade e as mulheres vão ter muito mais dificuldade porque elas vão ter que cuidar de alguém, né? Dentro das suas próprias casas, dos filhos, dos idosos, etc. Então, isso a gente já falou em outros episódios. Hoje, o nosso foco é entender quais são as barreiras, para além disso, para a representatividade dentro dessas profissões. Então, partindo do pressuposto de que já não há mais vedação formal, pelo menos, de acesso, qual é a possibilidade de representatividade? E aí, gente, é que isso passa por uma reformulação crítica da própria instituição e do modo como se ocupam esses espaços. O que eu quero dizer com isso? A importância de ter uma voz feminina, né? Complementando e concordando com o que a Luciane falou. A importância de ter vozes femininas falando sobre processo no encontro da advocacia, por exemplo, é tão grande quanto a importância de que esses encontros se alterem,
na sua forma e no seu conteúdo. Né? Porque o que nós vemos acontecer? E aí eu até brinco às vezes com o pessoal do núcleo. A gente faz eventos para discutir a questão racial, né? O quanto a leitura escravista sobre os corpos negros e indígenas é estruturante do que nós somos como país, e são eventos brancos. Eventos brancos em que sentido? Tem lá uma mesa, quem vai falar diz cumprimento fulano na pessoa do ciclano, vossa excelência, ou a fala é quadradinha, o conteúdo da fala está dentro dessa perspectiva hegemônica, inclusive de uso de uma linguagem que é inacessível para quem está ali como estudante de direito, por exemplo, escutando. As mesmas pautas são sempre discutidas e no máximo eu tenho, então, corpos femininos ou corpos negros para falar de questões específicas. Aí, então, nós precisaríamos, numa perspectiva que realmente pretenda que esses espaços se alterem para que a representatividade possa acontecer. Que outros corpos ocupem esses espaços. Então, esse é o primeiro ponto, gente. Precisa desarranjar esses lugares. E aí o que a Luciane falou acontece na advocacia, mas acontece também na magistratura. Enquanto é carreira, nós temos, por exemplo, na Justiça do Trabalho, maioria de juízas mulheres. Mas quando passa para cargos eletivos, aí acaba, inclusive, a paridade. Não existe mais. É uma maioria expressiva de homens brancos ocupando espaços de poder. Então, a gente discutiu aqui a questão dos tribunais superiores, mas mesmo no âmbito dos tribunais regionais, isso é muito nítido. Das associações, a mesma coisa. Então, mudar esses corpos é o ponto 1. O ponto 2 é justamente mudar como esses espaços se organizam. Porque aí é que entra a masculinização dos espaços, né? Essas pessoas que conseguem ocupar, mulheres, pessoas negras, que conseguem ocupar esses espaços e que são levadas a acreditar que estão ali por mérito individual, né? E não porque há todo um movimento político, inclusive, que acaba, de algum modo, forçando a que isso aconteça. Porque é isso, né, gente? Nada disso aconteceu porque simplesmente um belo dia quem ocupa essas cadeiras pensou, não, tô aqui há tempo demais, quem sabe eu desocupo. Chama uma mulher aí pro meu lugar. Não. Houve um movimento, um tensionamento, assim, com o sacrifício, inclusive, de gerações antes de nós, para que essas pautas fossem colocadas e esses espaços começassem a ser ocupados por outros corpos. Agora, me parece que a gente está num momento em que a gente precisa discutir com profundidade a alteração desses espaços. Né? Como uma sessão de tribunal acontece. Como um congresso se organiza e o que se discute nesse congresso. Vejam, nós temos ainda hoje congressos e aulas e, sei lá, esses espaços de saber que são tão importantes para que a gente consiga alterar efetivamente a nossa forma de convívio social, continuam sendo espaços que muitas vezes se realizam do mesmo modo que se realizavam há 500 anos atrás. É alguém lá na frente falando e eu não tenho nem espaço para perguntas. Assim, e aí é uma coisa interessante, eu sempre digo isso quando a gente vai falar, não importa qual é o público, não importa se ele é formado por uma maioria de mulheres, não importa se tem muitas pessoas negras assistindo, quando se abre para perguntas, é um homem branco primeiro a se candidatar a falar, porque ele foi criado para isso. Essa é a questão, gente. Entender, a partir de tudo que a gente, inclusive, já conversou nos episódios anteriores desse podcast, que existe toda uma cultura que vai convencendo esses corpos. Assim como vai convencendo um corpo masculino, branco, heterossexual, de que ele está ali porque ele é realmente o destinatário daquela organização social, vai convencendo o corpo feminino de que ele espere a sua vez, de que ele dê o lado. Vai convencendo o corpo negro de que ele não chame atenção, né? De que ele passe, de preferência, desapercebido em determinados espaços. Isso que vem lá da infância, que é construído em todos os espaços sociais nos quais a gente convive, vai ter reflexos no ambiente de trabalho e nesses ambientes que são ambientes de poder. Vejam, a advocacia lida com o código que mantém o poder numa estrutura capitalista. A linguagem do direito é a linguagem que estabelece as relações de poder, que pode tirar uma pessoa de uma prisão, que pode determinar que uma pessoa seja segregada, que pode tirar uma criança de casa, que pode permitir uma adoção. Que vai dizer quem é sujeita de direitos na sociedade, quem não é. Então, veja, é a linguagem, é o código de poder. É isso que é o discurso do direito. Essas pessoas lidam com esse discurso. Só que lidam de um jeito masculino. Né? Essa é uma questão que me parece, Lu, eu não sei se tu concordas, que ainda falta ser aprofundada. Aqui tem um espaço para um aprofundamento da discussão, inclusive dentro dos próprios movimentos, que é como transformar essas estruturas
E, claro, tem movimentos feministas que já fazem isso. Tem congressos feministas que já propõem outras dinâmicas. Mas a gente ainda está, me parece, bastante longe de conseguir efetivamente transformar essas instituições. Eu acho que dentro disso tem a própria organização dos movimentos, né? Essa coisa do presidente, do vice. Hierárquica, vertical. Isso é uma organização masculinizada das entidades, né? Tem essa coisa hierarquizada, ser personalista, né? Sempre o presidente que chama. Então, o que acontece? Como as entidades, a maior parte das mulheres está na vice ou nas diretorias, elas não aparecem nunca pela entidade, porque sempre é convidado o presidente da entidade, né? Então, a própria forma de organizar as associações deveria ser rediscutida, né? Agora, tu estava falando e me ocorreu o seguinte, claro, gente, eu tenho certeza que quem está ouvindo está dizendo assim, tá, mas quem propôs, por exemplo, o PL contra o aborto das meninas estupradas foi uma mulher, né? E o que nós deveríamos ter evoluído para estar discutindo isso, né? Que tipo de discurso feminino a gente gostaria que estivesse no parlamento. Mas a gente não alcançou esse lugar. A gente não alcançou o mesmo volume de mulheres nos postos de decisão de poder para poder questionar quem são essas mulheres. E isso é muito interessante, porque eu como advogada, por exemplo, quando a gente fala, eu quero uma representação feminina no STF, eu digo assim, sim, mas quem é a mulher que nós vamos botar lá, né? Quem é o quadro que a gente vai construir para colocar lá? Quem é que o movimento feminista aposta? Porque ter uma mulher que reproduz, por exemplo, a política masculina não interessa às mulheres, né? Só que isso tem justificado a gente naturalizar a nomeação de homens da esquerda. Porque nunca tem uma mulher que fale que faça o nosso discurso. Então como não tem, então vamos nomear um homem, porque esse homem vai nos representar melhor do que... Então, e a gente não amadurece a participação a ponto de chegar nessa discussão. Porque o que seria natural? Bom, a gente tem tantas mulheres e tantos homens, mais ou menos o mesmo número, e essas mulheres aqui todas estão fazendo projeto contra as mulheres. Então, vamos discutir que é a mulher que eu quero. Nós não temos essa possibilidade porque a gente tem pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas mulheres. Né? Então, ninguém vai ver o movimento feminista fazendo uma campanha aberta contra uma mulher no poder. Por quê? Exatamente por isso. Porque a gente é contra aquela pauta, porque aquela pessoa reproduz totalmente a política masculina, os interesses dos homens. Ela só está lá por isso. E aí cair em ciladas é tão fácil, né? Aquele partido só investiu naquela candidatura porque ela se compromete a reproduzir os interesses masculinos e mesmo assim ela é a minoria dentro do sistema de poder. Então, o que eu acho importante que a gente perceba é assim, não está aqui defendendo, tem que ter mulher, qualquer mulher. Não, a gente está defendendo aqui o quê? Que mulheres que representam a pauta das mulheres, pessoas negras que representam, porque tem isso também, né? A gente tem lá em São Paulo, acho que a Assembleia e a Câmara de Vereadores de São Paulo é o lugar mais emblemático do Brasil para isso. A gente tem uma pessoa que se elege com a pauta da homossexualidade e vota com a extrema-direita, sempre, né? O que é absolutamente contraditório, porque é um pouco autofágico, né? Tá votando junto com alguém que está restringindo seus próprios direitos. Então a gente tem que... É uma matemática, é uma ginástica que a gente tem que fazer, porque ao mesmo tempo que se defende paridade, a gente também defende que essa paridade efetivamente carregue a pauta de pensar um mundo para as mulheres. Eu tenho essa ambição pessoal, Valdete, e por isso que eu acho que a gente milita e escreve e tal, que é um dia a gente conseguir chegar no direito, fazer com que o direito pense a mulher como uma sujeita protagonista da legislação. Que ela não seja outra, né? Que ela não seja a lei especial, que ela não seja uma normativa criada para as mulheres, mas que ela seja o modelo normativo. Né? Porque o nosso grande problema é esse, nós estamos sempre
no apêndice. Nós somos a costela do direito, nós somos o apêndice. Todas as legislações que são feitas para nós, em todas as áreas, elas têm como modelo normativo o masculino, né? Então é interessante essa discussão, assim, da gente discutir paridade e tal, mas a gente também tem isso no horizonte, de que a gente não está discutindo. A gente deveria estar num pé de discutir equidade, ou seja, não número, né? Não cota mais. Então a gente está muito atrasada nessa discussão, né? E a cilada é justamente atrelar uma coisa à outra, porque como a Luciane disse, o discurso acaba sendo bom, então tá, se eu não tenho mulheres para defender minha pauta, que sejam os homens. Claro, porque no mundo ideal, essa divisão, né, que coloca as mulheres como a outra do direito, cairia. A questão é que quando a gente entende de uma perspectiva marxista qual é a função do direito, fica difícil chegar nessa tua utopia, Lu. Eu não sei nem se eu tenho essa ambição, porque parece que dentro desse modelo, o direito é feito para os homens. Né? A estrutura capitalista não é uma estrutura em que cabe todo mundo. E aí aqui a gente está falando da questão de gênero, mas a gente pode falar da questão racial, a gente pode falar inclusive da questão do que hoje se chama de capacitismo. Não há espaço para todos no modelo de sociedade em que nós precisamos competir para ter emprego, para ter casa para morar. Não existe uma lógica lá no âmago dessa estrutura social que seja um pressuposto, portanto, de convívio social, que seja o da solidariedade, da inclusão do outro como outro, né? Da diferença, portanto. Algo que já passou também nas nossas conversas por aqui, talvez valesse um episódio só para falar disso. Assim, enquanto nós tivermos uma sociedade que é fundada na igualdade, dessa perspectiva que o direito trata a igualdade, nós vamos ter um sujeito de direitos, que ou vai ser um modelo, né? E aí tanto faz se o modelo for o homem ou for a mulher, vai ter gente excluída. Nós estávamos falando em outro episódio justamente sobre a tentativa de regulação da linguagem na administração pública para, de novo, chancelar a exclusão de pessoas que não querem se adequar a esse binarismo homem e mulher. Então, a linguagem do direito é uma linguagem que exclui. Quem vai estar no centro dessa linguagem não vai alterar o fato de que nós teremos outros excluídos. Então, por isso, nós estamos aqui falando sobre representatividade de uma perspectiva em que é preciso, inclusive, alterar como esses espaços funcionam. Porque o como esses espaços funcionam determinam essa lógica masculina hoje, né? E aí, o que essas mulheres, esses corpos negros, indígenas, que conseguem acessar esses espaços, acabam precisando fazer para sobreviver dentro desses espaços é masculinizar a sua conduta. Desde as pautas que defendem no parlamento, por exemplo, até a forma como atuam dentro da magistratura ou dentro da advocacia. E aí, gente, é desde coisas mais simples, né? Eu referi antes para vocês a forma como se cumprimenta num evento, mas é desde as coisas mais simples, a liturgia de uma audiência, né? Aquela hierarquização dos corpos que se dá em ambientes em que existe um elevador especial para determinados cargos, né? A sala de audiência tem uma elevação onde senta o magistrado ou a magistrada, que está ali na condição de sujeito que vai definir a vida dos outros, ou seja, tem toda uma lógica de um simbolismo, uma linguagem e uma estrutura como essas instituições vão atuando, que vai determinando a hierarquização desses corpos que a gente está vendo aqui, que é uma hierarquização fundada nesse binário homem-mulher e na cor desses corpos. Então, e essa é a estrutura que nós temos. Como que a gente vai conseguir incidir sobre essas estruturas? Bem, um ponto inicial é mudar, é fazer a dança das cadeiras, como a Lu disse. Mas, para além disso, a gente precisa discutir como esses espaços operam. O que nós estamos discutindo dentro desses espaços, qual é a forma como esses corpos são tratados dentro desses espaços, o quanto essas liturgias e essas formas de organização marcam lugares, hierarquizam esses corpos. Por que então uma mulher que assume uma postura como magistrada vai acabar se comportando, se vestindo, falando, atuando a partir de uma perspectiva que nós estamos chamando aqui de masculina, que é essa perspectiva, por exemplo, da neutralidade, né, de não se implicar com o outro, de não se emocionar. Nós estávamos falando numa aula da URGS esses dias, eu e a professora Vanessa, sobre isso, e ela disse, eu comecei a dar aula muito cedo e levei muito tempo para conseguir me permitir me emocionar em sala de aula. Olha que interessante, né? Por quê? Porque do professor se espera uma conduta masculina. Não tem emoção. Ele está passando um conhecimento.
e mesmo sendo uma profissão que, por ser ligada ao cuidado, é predominantemente feminina, se não nas faculdades de direito, nas séries iniciais, no ensino básico. Então, é disso que a gente está falando aqui, representatividade como uma mudança na postura e uma incidência para mudar como essas estruturas funcionam. Tu falaste de educação, agora eu lembrei, para ver como o capitalismo maneja isso. Tu falaste, a docência na educação básica majoritariamente de mulheres, né? Então, assim, a educação infantil é majoritariamente de mulheres. As séries, os anos iniciais, que é até 4º, 5º ano, majoritariamente de mulheres. E aí os salários são menores na faixa salarial. Aí, fundamental, que vai até o 9º ano ali, ok, também maioria mulheres, salários mais baixos. Quando o salário começa a aumentar na educação básica, que é o ensino médio, aumenta o número de homens dando aula. E não que eles virem maioria, mas eles aumentam o número de homens. E na educação superior, então, aumenta mais o número, continua sendo majoritariamente mulheres. Às vezes, quanto maior o salário, maior a presença de homens no quadro docente. Então, ou seja, o capitalismo vai manejando o seguinte, a importância, vai dando mais importância de acordo com a remuneração, né? Até culminar com essa coisa do poder. Então, assim, lá embaixo, nas séries iniciais e tal, é o salário baixinho, assim, muito complicado, majoritariamente de gurias, as gurias formadas com pós-graduação e tudo mais, recebendo, às vezes, 1/3 do salário que recebe um professor de história do ensino médio, né? Isso vai estabelecendo também, né, Valdete, a hierarquia dentro da educação e dentro... Eu tive uma colega, uma professora que era coordenadora e tal, e que ela abandona a coordenação, porque a gente também não pensa nisso, né? A gente sempre pensa no meio corporativo de dar possibilidades para que a mulher consiga se manter no cargo, mas as coordenadoras, por exemplo, nas universidades, têm esse mesmo problema, né? Se elas tiverem filhos e tal, como é que tu concilia uma dinâmica absolutamente pensada pelo masculino? Publicação, tem que ter tantas publicações, tem que ficar exigindo dos teus professores publicações, tem que estar em todas as reuniões. Como é que essa dinâmica masculina imposta, né? As coordenações nas faculdades, por exemplo. Então, muitas mulheres saem. E aí é uma coisa, saem desses cargos, e aí é uma coisa que sempre me intrigou, como as entidades sindicais não se preocupam em construir esses dados estatísticos, saber quantas mulheres saem das coordenações por conta da questão do cuidado, por exemplo, né? Por que a gente tem, porque eu já ouvi isso, a gente tem mais número de coordenadores homens porque as mulheres desistem. Elas saem, mas por que elas saem? Não, né? E aí isso tem a ver com a representatividade com que a gente está falando aqui, né, Lu, com essa necessidade de uma performance masculina, porque qual é a primeira informação que se dá para essas mulheres? Que elas precisam dar conta. E elas saem quando elas não dão conta. Exatamente. Quando destrói a relação que elas têm com o parceiro ou a parceira, quando o filho tem um problema grave, quando ela mesma adoece, ou seja, quando ela chega no limite. Porque até chegar no limite, a informação que se dá é que é preciso dar conta, mesmo sabendo que a realidade fora do trabalho não é a mesma. Eu já contei isso para os meus alunos, mas eu não consigo esquecer, porque isso é uma coisa que me marcou bastante. Quando eu entrei na magistratura, a primeira reunião que a gente teve era assim, curiosamente, no concurso anterior tinha sido uma maioria de homens, no meu concurso a maioria era mulheres, que estava tomando posse, e aí na primeira reunião depois da posse, o que nós recebemos como informação, né, da então Corregedoria do Tribunal foi, olha só, mulheres que estão agora tomando posse, não vão engravidar, vocês estão no estágio probatório. Então, assim, agora não é hora de casar nem de engravidar. Agora é hora de se dedicar à profissão, pelo menos durante o estágio, porque vocês estão assumindo uma função importante. E aí, o que eu conto é que, assim, isso eu tinha 25 anos. Isso me espantou muito. E eu não tinha, assim, nada do que agora eu já tenho de leitura e de inserção nesse mundo, né, de uma crítica feminista mais profunda. Só me incomodou porque eu pensei, poxa, como assim, né? Por que eles estão falando justamente sobre isso? E na saída da reunião, comentei com colegas mulheres. E elas me disseram, não, mas ele tá certo. A gente está assumindo uma posição importante agora. Agora é hora de priorizar
a carreira que nós escolhemos. Então, o que me demonstra esse episódio é justamente isso, como nós conseguimos ser convencidas de que temos que dar conta e de performar como se fôssemos o masculino dentro desses espaços, porque são espaços construídos para isso. E como é difícil sair dessa lógica e conseguir desconstruir, especialmente quando são espaços hierarquizados e formatados, né, de uma maneira mais hermética dentro disso que é, assim, supostamente ditado pela razão, porque a gente poderia discutir, né, o quanto de racional tem nisso. Não, tem muito assunto, né, para esse episódio. Nós vamos ter que marcar eu acho, um adicional, porque eu estava lembrando também, na questão da magistratura, tem estudos comprovando, a Fabiana Severi fez um estudo com magistradas do Pará, do Tribunal do Pará, onde elas assumem que elas são muito mais rígidas ao julgar ações que demandam uma perspectiva de gênero do que os próprios colegas, porque elas têm medo de ser acusadas de flexibilizar porque são mulheres. Mas é exatamente isso, quer dizer, nós queremos uma magistrada porque a gente pressupõe que a magistrada tenha uma identidade mínima com aquela situação, né? Saiba o que né? E acontece o contrário, elas acabam sendo mais rígidas nas suas decisões, porque elas não querem que os seus colegas pensem que elas entendem assim, a pressão e a violência sobre as mulheres, sobre os corpos das mulheres é quase que ilimitado, né, Valdete? A gente está o tempo todo sendo pressionada para desempenhar um papel que foi desenhado pela sociedade para as mulheres, e o pior é que não é nem só um papel da mulher, da cuidadora e tal, é um papel desenhado para que quando ela sair desse fenômeno, cuidadora, mãe, carente, chorosa, dependente ou se não histérica, como dizia o Freud, né? Ela vá para o outro lugar como um homem. Então não tem, na verdade, a gente não tem o espaço da mulher, né? Da construção da mulher, como diria a Simone de Beauvoir, por exemplo, né? A gente não tem esse espaço de construção do que nós gostaríamos de ser. Os espaços são muito limitados. Por isso que a representatividade é importante. Porque chegar nesse lugar, chegar nos espaços e ter a possibilidade de mudar perspectivas, né? Chegar nas associações e rediscutir a hierarquia. Não dizer assim, não, aqui cá comando eu, como se diz no italiano, tipo assim, aqui mando eu, né? Aqui agora cheguei na presidência, então só eu que vou estabelecer. Não. É estabelecer um colegiado, mesmo que o estatuto diga que é presidencial a gestão, né? É tentar estabelecer, ao invés de reuniões com inscrição, rodas de conversa. É mudar um pouco o perfil desses órgãos de decisão. Grupos de WhatsApp, onde tem um monte de... Assim, é uma coisa impressionante que eu percebo, assim, que nos grupos de WhatsApp, os homens sempre têm que dar a última palavra, assim, quando os grupos... Mas em todos os lugares, né? É impressionante. Nem que seja para explicar o que a gente diz. Então, assim, mudar um pouco esse formato, né? Mulheres que estão ali, que conseguiram chegar nesse lugar, que tentem mudar um pouco o formato de como o poder é exercido, né? Isso também é importante, porque, de novo, não basta a gente estar nesse lugar se a gente vai reproduzir. Exato. Não basta a CEO da Google ser mulher se a Google é uma das empresas que mais reclamatórias tem por discriminação de gênero. Não faz nenhum sentido, né? É isso, né, Lu? Representatividade não só como ocupação dos espaços de poder, mas como, de um certo modo, destruição daquilo que a gente compreende como poder nas relações sociais para a construção de outras formas de ocupação desses espaços. Exatamente. Isso não é algo difícil e isso é algo que muitos movimentos feministas fazem, né, Lu? Tem muitos coletivos de mulheres que já exercitam essa forma de política que é horizontal, que é baseada na escuta, que é baseada na troca de experiências, que não tem essa hierarquização tão rígida. Claro que dentro dos espaços institucionais essa alteração é muito mais difícil, demanda muito mais esforço e causa muito mais problemas, né? A gente sabe disso. Quem tenta performar de outra forma profissões, tanto como a advocacia quanto a magistratura, vai encontrar muito mais dificuldade, porque a carreira não é feita para isso, a carreira é feita para que a gente se conforme, né, entre na forma e performe aquilo que se espera de nós.
Não, e é interessante, e é bom que vocês percebam que na advocacia, por exemplo, um pouco diferente da magistratura, na advocacia há várias associações de mulheres. E não há ingenuidade disso, as mulheres organizam suas próprias associações porque elas não têm espaço nas associações convencionais. Então, a gente tem a Associação Brasileira de Mulheres das Carreiras Jurídicas, por exemplo. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, recém-fundada, Advogadas do Rio Grande do Sul. Ou seja, onde a gente não vislumbra espaço de atuação, a gente resolveu o seguinte, bom, se eu não tenho espaço naquele lugar, nós vamos construir um espaço para poder atuar, para poder agir, para poder inserir, estar inserta. E hoje, por exemplo, a Associação Brasileira de Mulheres das Carreiras Jurídicas no Rio Grande do Sul tem representante no Comitê Estadual de Direito das Mulheres, no Comitê Municipal de Direito das Mulheres, faz articulação com os gabinetes da Assembleia e do Congresso para discutir legislações e políticas específicas contra a violência doméstica e familiar. Então, assim, por quê? Porque lá no órgão oficial que deveria nos representar, que tem uma comissão, essa comissão não se preocupa desses temas, né? Então, isso é importante também. Também é masculino achar que a gente não pode atuar em rede, né? Também é coisa do masculino achar que nós todos temos que ficar unificados num mesmo lugar, né? A gente já tem na advocacia essa marra que são as ordens, porque a gente só pode atuar profissionalmente se estiver ligado. Mas as associações podem e devem funcionar em rede. E que quanto mais núcleos, núcleos, mais regionalizado, mais espraiado, como diria, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, um núcleozinho lá de gurias discutindo as questões da advocacia, um outro núcleo. Isso é muito importante. Eu não tenho problemas com a descentralização, né, do poder. E eu acho bem importante isso. Até porque esse caminho de estudo e de conversa, especialmente de escuta das experiências, que vai conseguir começar a desmanchar todas essas camadas que colocam sobre nós, né, Lu, que vão nos convencendo ao longo da vida de que é preciso performar dentro desses espaços sociais, desde essa perspectiva da neutralidade, da não implicação, né, da ausência de emoção, e então redescobrir juntas a possibilidade de fazer do afeto realmente um sentimento com força política para alterar as estruturas sociais. Acho que é isso. Acho que é. Então tá, gente, obrigada pela companhia de vocês em mais esse episódio e até o próximo. Até o próximo.